maturidade afetiva é a capacidade de lidar com as emoções de maneira equilibrada e consciente, tanto em relação a si mesmo quanto em relação aos outros. Uma pessoa com maturidade afetiva é capaz de expressar as suas emoções de maneira clara, assertiva, sem ser agressivo ou mesmo com aqueles jogos passivos agressivos em que vez ou outra a gente faz com os outros. É uma pessoa em que tem a capacidade de respeitar a emoção dos outros, de lidar com empatia, com a dor e com todas as situações do seu entorno. Ao receber o seu afeto, o outro vai responder de diferentes maneiras. Isso vai ajudar no seu amadurecimento. Não vale a gente se afastar do outro com medo de não ter o afeto, de não ter o amor do outro, de não ter o respeito, de não ter o compartilhamento. Nós vivemos um tempo em que nós precisamos do outro para satisfazer a nossa realidade. A maturidade afetiva, ela parece ser simples de ser desenvolvida, mas nem sempre o é. Porque precisamos, primeiro, fazer esse movimento interno de gradativamente entendendo o que são esses núcleos, que são diversos, não são apenas um ou dois. Talvez tenha algum que tenha maior possibilidade de eclodir por conta de uma hipersensibilidade emocional em torno dele, em detrimento de experiências que eu tive na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso, de alguma forma, estar disposto a olhar para isso, conversar com isso, levar para uma análise, levar para um processo aí de terapia para poder dar novos sentidos e significados, porque normalmente esses núcleos eles não são ruins em si. Eles têm alguma coisa a nos dizer, mas ter consciência para entender o que essa coisa quer nos dizer nem sempre é simples. Por isso que a gente sempre trabalha no campo da psicologia junguiana, olhando para esses fenômenos dos mais variados ângulos possíveis para não determinar o que é certo e o que é errado, que senão a gente simplesmente reduz o fenômeno e não deixa com que essas emoções, que são coisas que acontecem naturalmente no nosso sistema psíquico, conversem com a nossa consciência. Talvez as emoções tenham muito mais a nos dizer do que a consciência tem capacidade de compreender. Maturidade afetiva é respeitar o que essas emoções nos dizem, ao mesmo tempo que eu coloco isso para o mundo de maneira criativa, de maneira reflexiva, e entendendo que nem sempre os outros, aqueles que normalmente eu problematizo ou que eu responsabilizo, são realmente os responsáveis por aquilo que é despertado dentro de mim. A maturidade emocional, ela também inclui uma capacidade de lidar com rejeição, com a perda, com a frustração. Só que tudo isso de uma forma não combativa e violenta com o outro. Porque ser rejeitado é muito complicado, é muito duro. E a vida, vez ou outra, é quase uma máquina de frustração. A vida aciona os nossos processos de dor. Então, agir com desespero, com raiva, culpabilizando o outro, isso demonstra uma falta de maturidade emocional.